Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, na lição de número 10, na lição que tratará sobre o ministério de mestre. Eu lembro a você, meu querido professor e aluno da Escola Dominical, que nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos chegando no final da nossa revista. Faltam apenas mais 3 lições, a lição 11, a lição 12 e a lição 13. E nós já estudamos sobre e deu dons aos homens, que foi a primeira lição. Estudamos sobre o propósito dos dons espirituais. Estudamos sobre os dons de revelação. São vídeos que você pode encontrar aqui em nosso canal. Estudamos sobre dons de poder, sobre dons de elocução. Depois começamos a falar sobre os ministérios, que estão em Efésios capítulo 4, versículo 11. Começamos com o ministério de apóstolo, depois estudamos sobre o ministério de profeta, depois o ministério de evangelista, na última lição falamos sobre o ministério de pastor e agora trataremos sobre o ministério de mestre. Eu peço a você que pegue a sua revista e que você tenha nas suas mãos um exemplar ou mais da palavra do Senhor para que você possa acompanhar a leitura que faremos e assim você possa aproveitar bem esta pré-aula e você possa assim ministrar uma aula com bastante conteúdo no próximo domingo. Antes de prosseguir, eu preciso antes pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição. Nós queremos ser, neste momento, muito gratos a Deus, queremos agradecer mesmo a Deus, porque Deus tem nos concedido durante esta última semana um número maior de inscritos. Isso nos torna mais motivados ainda para podermos continuar o nosso trabalho e aqui trazer para vocês sempre todo início de semana, um novo vídeo, uma nova aula para você estudar conosco, meu querido irmão e professor da Escola Bíblica Dominical. E eu quero fazer uma breve oração para nós iniciarmos a nossa aula. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez. Que teu Espírito nos conduza no que iremos falar e que os teus servos possam, Senhor, absorver o máximo para assim desenvolver uma boa aula no próximo domingo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Vamos começar pelo nosso texto áureo, que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Repetindo, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Este ministério é um ministério que exige de nós dedicação. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe, que se encontra em 4 textos. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, que nós lemos ainda há pouco, e Carta Universal de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Esses textos dizem o seguinte. O primeiro texto. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Carta Universal de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vou repetir. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Neste versículo, temos uma grande responsabilidade que é colocada sobre nós, ensinadores, sobre nós que ministramos, sobre nós que estamos atuando na área do ensino. Tomemos cuidado, porque Deus há de cobrar muito mais daqueles que lecionam, daqueles que ensinam, segundo a palavra de Deus nos mostra neste versículo. O objetivo geral da nossa lição é este: retratar a missão do ministério de mestre. Os objetivos específicos são estes. Primeiro, apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é o mestre por excelência. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Terceiro e último, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Prosseguindo, vamos a este quadro que tem nos acompanhado desde a aula na qual falamos sobre o apóstolo. É o quadro que mostra os ministérios e o compromisso com a palavra. O apóstolo estabelece a palavra. O profeta aponta a palavra. O evangelista apresenta a palavra. O pastor aplica a palavra. E o doutor ou mestre é aquele que explica a palavra. É aquele que mostra com detalhes, com profundidade, o significado do texto sagrado. É aquele que se esmera em buscar o conhecimento, até mesmo das línguas originais da Bíblia, para poder trazer para a igreja, trazer para os seus alunos um conhecimento aprofundado, enriquecido com detalhes, a fim de que a igreja seja plenamente edificada com a explicação da palavra. Irmãos, como é útil para os nossos dias, em dias nos quais vemos tantos ensinamentos espúrios. É preciso que os ensinadores estejam cada vez mais habilitados e prontos para ensinar a palavra com propriedade, ensinar a palavra com autoridade, ensinar a palavra com profundidade, a fim de que as pessoas, os servos de Deus que estão ali na igreja, naquele momento, na escola dominical, no culto de doutrina, ou até mesmo durante uma palestra, eles recebam um conteúdo saudável da palavra do Senhor e saiam robustecidos, saiam fortes, fortalecidos com a palavra de Deus. Prosseguindo, vamos a este quadro que tem nos acompanhado também nas aulas anteriores. O que faz o ensinador? O ensinador é aquele que trabalha as pedras. Ou seja, nós falamos aqui sobre o evangelista, falamos sobre o apóstolo, sobre o profeta, falamos sobre o pastor. E quem é o ensinador? O ensinador é aquele que discipula, o ensinador é aquele que orienta, é aquele que prepara as pedras para fazer parte do edifício chamado Casa de Deus, como temos aprendido nas lições anteriores. Se você não assistiu às aulas anteriores quando falamos sobre isso, volte lá no nosso canal e assista essas aulas que você vai entender melhor este simbolismo que temos nesta tela que está sendo mostrada aí agora. Prosseguindo, vamos à introdução da nossa lição. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Não podemos conceber, irmãos, não podemos imaginar um professor que não estuda, que não lê, que não se prepara, que não se esmera em apresentar o melhor para os seus alunos. Então, a palavra de Deus reconhece esse ministério e também nos dá a direção para nós fazermos o melhor para Deus, que é o quê? A dedicação no ensino. Prosseguindo, temos a seguinte frase:
é uma tarefa importante e indispensável que exige muito, muito, muito mesmo de quem a desempenha. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição? Jesus, o mestre por excelência. O mestre da Galileia é o primeiro item do primeiro tópico. Doutor incomparável, Jesus percorria, irmãos, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus não perdia oportunidade alguma de ensinar aos seus discípulos, de mostrar que ele era o Cristo, de mostrar que ele era o enviado de Deus para trazer a salvação para o homem. Todos os momentos em que ele esteve aqui na terra, ele sempre mostrou-se sempre apto para ensinar, para pregar e para curar. Eram as três atividades principais do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Diz mais o nosso comentarista: no ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Quando Jesus encerrou o seu primeiro discurso, está registrado lá em Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, esse primeiro grande discurso, o Senhor Jesus Cristo causou grande admiração, por quê? Porque ele falava com autoridade. E aí, irmãos, nós aprendemos algo importante. Nós precisamos ensinar com autoridade. Nós precisamos mostrar a verdade com autoridade. Porque nós não podemos falar a verdade como se fosse mentira, enquanto as pessoas estão falando a mentira como se fosse verdade. Nós precisamos falar com certeza, com convicção, com fé. E as multidões certamente foram impactadas naquele tempo e serão impactadas em nosso tempo se nós seguirmos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre por excelência. Os que os ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Impossível, meus amados irmãos. Enquanto os fariseus e saduceus e outros ficavam incomodados com o que Jesus falava, as multidões eram curadas, libertas, paralíticos andavam, a obra do Senhor era feita e ele ia ensinando. Prosseguindo, eu quero deixar esses dois versículos para mostrar a vocês a diferença. O exemplo de Jesus e o mau exemplo dos fariseus. Em Atos capítulo 1, versículo 1 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, assim diz Lucas, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus, ele fazia e ensinava. Isso nos dá uma lição muito grande, meus amados irmãos, porque há muitos que ensinam, dizem, falam, mas não fazem. Era o caso dos fariseus. Olha o que diz Mateus capítulo 23, versículo 3. Todas as coisas, isso é um discurso de Jesus, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Amados irmãos, aqui nós aprendemos a autoridade de quem ensina. Onde está a autoridade de quem ensina? Está em fazer antes de ensinar. Ou seja, não é só falar de jejum, mas é jejuar. Não é só falar de oração, mas também orar. E assim se torna um exemplo para os demais. O ensino, ele tem autoridade quando ele é coroado de exemplos para que os outros possam aprender. O ensino, ele é maravilhoso quando a pessoa que ensina, ele não fala de coisas que ele mesmo não faz, mas ele expressa primeiro o seu compromisso com a palavra que vai dizer. E assim como Jesus Cristo fazia e ensinava, nós, servos de Deus em nossos dias, precisamos fazer, precisamos experimentar. Enfim, precisamos ter a experiência para que possamos mostrar aos outros o caminho que devem andar. Essa deve ser uma preocupação de todo ensinador. Primeiro, experimentar a palavra, para depois transmitir esta palavra com autoridade vinda da parte de Deus e do exemplo que ele está dando aos seus discípulos. Prosseguindo, vamos ao item 2 do primeiro tópico, o mestre divino.
em visita a Jesus, um mestre chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Eu quero ler para você esse texto, mas quero ler a parte seguinte, depois quero fazer uma leitura mais extensa do que a revista nos traz e eu vou explicar por quê. Diz assim: ele afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E aí, para entender melhor, você precisa ler João capítulo 2, versículo 23 em diante. Nós temos o hábito de ler logo João capítulo 3, a partir do primeiro versículo, porque a Bíblia, posteriormente, ela foi dividida em capítulos e versículos. E nós perdemos, irmãos amados, às vezes, ensinamentos preciosos quando deixamos de ler contextos das passagens. Eu queria mostrar para você algo interessante. Para entender este diálogo, eu escrevi aí na última frase, é necessário ler a partir de João capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Ora, Jesus realizava sinais e maravilhas e as pessoas se admiravam. Irmãos, olha o que diz o texto seguinte. O versículo seguinte diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus não se impressionava com aquela atitude que as pessoas tinham diante do milagre realizado. Diz mais o texto sagrado: Jesus não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, vem o texto onde trata sobre Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha, irmãos, mais uma vez vemos aqui a preocupação com sinais. Rabi, tu és mestre vindo de Deus porque tu fazes sinais. Irmãos, talvez um homem, na sua simplicidade, ou quem sabe um pregador, que Deus usa ele com poder e autoridade, talvez ficaria impressionado com uma palavra dessa. Olha, com a tua oração, milagres acontecem. Jesus, o Filho de Deus, diz assim para Nicodemos no versículo 3. Assim, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí o diálogo prossegue, mas eu queria mostrar para os irmãos o seguinte antes de prosseguir. Enquanto eles se impressionavam com os milagres de Jesus, Jesus estava preocupado em curar a alma do homem, em transformar o homem. Por isso o milagre em João capítulo 2 é o milagre da transformação da água em vinho. Nicodemos vem até ele dizendo: sabemos que tu és mestre, ninguém pode fazer os sinais. Jesus não embarca, Jesus não segue esse raciocínio, mas ele fala assim: Nicodemos, quer saber de uma coisa? Necessário te é nascer de novo. O que os homens precisam mesmo é da salvação, é da transformação, é da mudança no interior. E isso Nicodemos demorou a entender, mesmo sendo um mestre em Israel. Jesus Cristo chegou a dizer para ele: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Porque Nicodemos não compreendia as coisas de Deus. Interessante falar sobre isso para que você entenda que Jesus não se impressionava com os homens porque ele bem os conhecia. Sabia que aquele tipo de fé era uma fé baseada apenas em sinais. E quantas pessoas hoje estão indo para a igreja apenas para ver ou para receber sinal? E se sinais não acontecerem, eles vão embora. Mas a preocupação do Senhor Jesus Cristo é em fazer com que o homem nasça de novo, nasça da água e do Espírito, como ele ensinou a Nicodemos. Vamos lá? Que grande ensino o Senhor Jesus Cristo deu a Nicodemos nessa ocasião.
Indo para o terceiro item do primeiro tópico, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que belo exemplo! O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Jesus nos deu o exemplo de mestre humilde. Não é porque você ensina que você deve ser considerado superior ou maior que alguém na igreja, não. Você deve seguir o exemplo de Jesus. Mesmo sendo mestre por excelência, ele lavou os pés dos discípulos. Eu me lembro de um pastor que uma vez assumiu uma congregação na qual eu congregava, e ele disse assim, no seu primeiro discurso de posse, ele disse assim: meus amados irmãos, eu vim aqui para lavar os vossos pés. Ficou na minha memória esta palavra, porque quando nós somos colocados na liderança da igreja, nós somos colocados para servir. E o mestre, ele é um serviçal, ele deve estar pronto a humildemente, até mesmo admitir que alguma coisa ele não sabe naquele momento. Às vezes o aluno pergunta alguma coisa e o professor quer dar logo uma resposta. Se você não tem a resposta, diga: não sei no momento, vou pesquisar e trarei para você uma resposta. Isso se chama humildade de quem ensina. Indo para o segundo tópico da nossa lição, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Foi uma ordem de Jesus, diz o primeiro item. Jesus determinou aos discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Ou seja, era a missão de ensinar, não apenas pregar. Jesus Cristo disse: ide pregai, sim, mas também disse: ide e ensinai. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isto não significa, meus amados irmãos, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual. Jamais. Devemos sim nos aprimorar e estar cada vez mais aptos para servir ao Senhor, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Segundo item do segundo tópico, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então nós vemos aí, irmãos, estes elementos importantes que haviam na igreja primitiva, e um deles a doutrina, o ensino. Não podemos abrir mão da doutrina, ainda que ela às vezes venha gotejando, como diz no Antigo Testamento, mas nós não podemos abrir mão da doutrina, do ensino. Diz mais nosso comentarista: além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles, de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Prosseguindo, item número 3 do segundo tópico, ensinamento persistente. Quem foram os primeiros mestres da igreja? Os apóstolos. Eu destaco aqui este versículo, Atos capítulo 5, versículo 42, que diz assim: e todos os dias nos templos. Isso nos dá a entender que a reunião da igreja era todos os dias havia culto. Hoje, quando tem 3 cultos na semana, as pessoas já acham demais. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: e todos os dias nos templos e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Era todo dia culto de ensino e culto de pregação, culto de ensino e culto de pregação. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como mestre e não hesitou em dizer o seguinte, que ele jamais deixou de ensinar
publicamente e pelas casas. Ensinar publicamente, irmãos, é ensinar para uma multidão, para muitas pessoas, como lá em Atos capítulo 20, quando ele proferiu aquele discurso extenso. Jesus ensinou os discípulos a fazer isso, a proferir discursos. E Paulo seguiu este exemplo também, proferindo aquele discurso, ensinando publicamente, mas nas casas também eles faziam esse trabalho. Como é importante, irmãos, esse trabalho nas casas, o ensino próximo da pessoa que está sendo discipulado, porque permite a esta pessoa a interrogação, permite a esta pessoa a interlocução, permite a esta pessoa uma participação mais ativa. Então, não podemos abrir mão nem do ensino público, nem do ensino particular. Naquele tempo era de casa em casa. Hoje, talvez não podemos mais fazer isso, mas podemos sim, em nossas igrejas, nos reunir na escola bíblica dominical e dar um ensino mais apropriado para cada idade, para cada classe da escola bíblica dominical. Prosseguindo, Deus havia preparado homens para ensinar em Antioquia. Eu vou mostrar 2 versículos depois na próxima tela, meus amados irmãos, a respeito disso. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestre em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário, irmãos, e cada vez se é exigido mais dos professores e dos pastores dos nossos dias, porque principalmente nas Assembleias de Deus, o nosso povo anteriormente, há 30, 40 anos atrás, era um povo muito mais simples, era um povo que não tinha tanto conhecimento secular. Hoje nós temos, graças a Deus, uma boa parte dos irmãos que têm formação universitária. Isso ajuda a aprimorar o ensino, isso faz com que também sejamos mais cobrados, porque os nossos membros estão mais preparados, estão mais prontos para uma vida social, uma vida profissional arrojada, com conhecimento secular. Isso exige dos pastores e também dos ensinadores um maior preparo para poder lecionar e ensinar aos membros da igreja, aos membros, aos alunos da escola dominical também. Prosseguindo, vamos aos versículos que falei, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26 e Atos 13, 1. O ensino na igreja de Antioquia foi algo maravilhoso, meus amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, eu vejo nisto o resultado do ensino. O ensino da escola bíblica dominical, por exemplo, o ensino que nós damos na escola bíblica dominical é para formar o caráter cristão. É para fazer com que nós sejamos cada vez mais próximos de Cristo. E essa proximidade, essa identidade com o Senhor Jesus Cristo nos faz ser chamados de cristãos. Os discípulos ali pela primeira vez foram chamados de cristãos porque o ensino foi eficaz e eles foram transformados em novas criaturas através do ensino bíblico, o ensino da palavra. Em Atos 13 nós temos o quê? E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Ou seja, a igreja de Antioquia, que se tornou uma base missionária, era uma igreja onde havia profetas e doutores. E foi deste grupo seleto que o Senhor começou a separar homens para a obra missionária. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição. A importância do dom ministerial de mestre é uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não é colocar aquele irmãozinho lá na frente da classe que não leu a revista Escola Dominical, que não leu a Bíblia toda ainda, que não tem conhecimento de doutrinas bíblicas para dar aula, porque não tem ninguém para dar. Ensinar na igreja é algo muito sério, meus amados irmãos. Tomemos cuidado com isso.
para este ministério o Senhor separou, o Senhor vocacionou. Quem sabe está aí na sua igreja o vocacionado e ainda não foi despertado este dom nele. Portanto, precisamos orar para que Deus continue levantando ensinadores na sua casa. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e, para piorar, irmãos, o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Então, irmãos, temos que abandonar aquela superficialidade bíblica, ou seja, eu leio aquele versículo e não tenho mais nada a dizer dele, não conheço o seu contexto, não conheço quem escreveu, não sei o propósito dessa passagem bíblica naquele tempo. Isso é superficialidade. Às vezes nós falamos o versículo e não temos mais nada a falar e acabamos falando coisas que não convêm e acabamos nos tornando infantis espirituais. Às vezes a pessoa não tem o que falar, fala até língua estranha para preencher o espaço ou o tempo da sua fala. Isso é infantilidade espiritual. Precisamos de pessoas vocacionadas e preparadas para que o engano não penetre na casa do Senhor através dos falsos mestres. É preciso que os mestres da casa do Senhor estejam aptos, prontos para poder ensinar a palavra de Deus. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã e desmascarar os falsos ensinos. Quando vem um falso ensino, quando vem uma heresia, o ensinador, o mestre, ele está sempre atento, ele está sempre vigilante e avisa e ensina: isto não é de Deus, isto é heresia, isto vem das trevas. Assim, o mestre tem um lugar na igreja do Senhor. O mestre tem um lugar entre os ministérios, porque ele é um apologeta, ele é um defensor da doutrina ortodoxa bíblica, para que as heresias não penetrem no meio da casa do Senhor e não destrua a lavoura de Deus. Segundo item, terceiro tópico, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado, meus queridos irmãos. Ali é apenas o início de uma caminhada. O aprendizado é constante. Nós aprendemos com o Senhor todo dia e nós devemos ensinar todos os dias. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. E eu destaco o seguinte: é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Nós aprendemos com o nosso Deus todo dia. Nós aprendemos com a Bíblia todo dia. E assim é mister que também transmitamos. É mister que também tenhamos esta responsabilidade de transmitir a mensagem que nos é dada, de transmitir o ensino que nos é dado pelo nosso Deus. Deus nos revela às vezes coisas na sua palavra, através do nosso estudo, da nossa meditação, e nós devemos distribuir. Nós devemos estar sempre pronto para ensinar e ser ensinado. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos, portanto, ao terceiro e último item do terceiro e último tópico da nossa lição. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro, é um salvo em Cristo. É alguém que é amadurecido no Evangelho. É alguém que é experimentado no Evangelho. É alguém que tem convicção da sua salvação. É alguém que não duvida da sua própria fé no Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro mestre é aquele que tem convicção das verdades bíblicas. É aquele que tem convicção do seu chamado. É um salvo em Cristo Jesus. Segundo, hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Entretanto, como ensinaremos os outros se não lermos? E aí eu deixo para os irmãos aqui, eu trouxe aqui na tela esses 2 versículos que o apóstolo Paulo deixou para o seu filho na fé, Timóteo. Olha só estas recomendações. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Timóteo, não pare de ler. Timóteo, esteja sempre meditando na palavra. Não podemos
parar de ler. Se você é um professor, você precisa ser um leitor, porque se você não for um bom leitor, você não vai ser um bom professor. Outro texto diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo, o apóstolo, estava no final da sua vida preocupado com a leitura, preocupado com os livros que eram fontes de conhecimento, eram registros sagrados que o acompanharam durante toda a sua vida ministerial. Prosseguindo, preparo intelectual. O mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, ou seja, não deve ficar naquele conhecimento superficial. Diz mais o nosso comentarista, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Irmãos, o que estamos vendo por aí de pessoas que estão inventando o que não está na Bíblia, criando coisas que na Bíblia não foram registradas. Então, nós percebemos que isso é uma falta de preparo intelectual em relação ao mundo bíblico, a conhecer o que era a cultura do Antigo Testamento e a cultura do Novo Testamento, e algumas apelações fantasiosas, aplicações que não têm nenhum sentido. Infelizmente, isso tem acontecido. O mestre, o ensinador, ele se aplica no estudo da palavra, ele procura fazer um seminário bíblico, ele procura assistir uma boa aula, ele procura argumentar a respeito de textos difíceis da Bíblia, ele não fica criando ideias em textos difíceis, como, por exemplo, quem são as duas testemunhas do Apocalipse. O mestre não fica perdendo tempo com estas coisas que só trazem confusão, ele procura basear o seu conhecimento em coisas que são verdadeiramente aprofundadas na palavra de Deus, fundamentadas na palavra de Deus. Por último, um coração em chamas, o amor, o desejo de fazer as coisas de Deus, irmãos. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Se você ensina na escola dominical, faça isso com todo o amor, com toda a dedicação, que este momento da escola dominical de 50 minutos seja um momento em que você possa dar o máximo de si, com toda a dedicação, com toda a garra, e faça isso com amor pelos alunos, não é humilhando alunos, não é dizendo você não estudou a lição, você não quer nada, não, é com amor, com compaixão, a fim de que ele possa ser atraído pela sua forma de se expressar, de mostrar a verdade sagrada com autoridade, mas, sobretudo, com amor. Há de se ter o cuidado para fazer tudo na obra de Deus com dedicação, com amor. Vamos, então, para a nossa conclusão, meus amados e queridos irmãos. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado que ele. E a última parte da nossa conclusão diz o seguinte: este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas, do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Nós terminamos essa lição convidando você para a próxima lição, a lição número 11, quando falaremos sobre o presbítero, bispo ou ancião. E, meu querido irmão, se você nos assistiu até aqui, é sinal que você está gostando da nossa aula. Se você está gostando da nossa aula e ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição agora ao terminar esta aula. E se você já é inscrito, deixe o seu comentário, deixe o seu like, nos ajude a alcançar mais pessoas para a glória do Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer de coração a minha família, irmã Leila,
Letícia e Elias, meus filhos, e quero deixar um abraço para o meu amigo e meu pastor Samuel da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus do Clube Bandeira Adicol. Deus vos abençoe e estaremos juntos aqui na próxima lição, no nome de Jesus. Amém e amém.